Shalom, meus amados irmãos. Um bom amanhecer na presença do Altíssimo Todo-Poderoso. Nesta manhã de domingo. Meus amados irmãos, para mim, os Ialdins, eles pregavam a salvação em Alcha. Mas pelo que eu estou percebendo, a salvação está no ritual. Porque uma proteção dessa sobre o ritual não existe. Quer dizer que tudo que nós estamos aprendendo e tudo que nós aprendemos sobre Alcha, sobre ele ser o pão da vida, sobre ele salvar a todos aqueles que nele crer, estão todos entranhados simplesmente no ritual. A irmã disse que eu estou indo para o caminho errado. E o caminho não é Alcha? Ou existe outro caminho? O caminho não é Yud Revav Shin Ai? Não é esse o caminho? Yud Revav não é o caminho, o eterno? E por que o ritual é mais importante do que estar na presença do Altíssimo, do que estar com Yalcha? Meus amados irmãos, a cerimônia existiu de Alcha, mas nenhum deles disse que fizesse isto eternamente. Nenhum disse, fazeis isso até que eu volte. Nenhum deles disseram isto. Só está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. Só o apóstolo Shaul que disse, fazeis isso até que eu volte. Os outros disseram, isto é o meu corpo, que é dado por vós, comam. Isto é meu sangue, que é derramado por vós, bebam. E é assim que está escrito em Lucas, está escrito em Matitial. É desta maneira que está escrito, meus irmãos. Vocês não queiram, por causa das suas religiosidades, dizer que neles também está dizendo, fazeis isso até que eu volte. Aleluia. A referência de 1 Coríntios 11, 24 não bate com o que os outros apóstolos disseram. Aí vocês me dizem que eu estou no caminho errado. Como pode seguir a Yalcha e estar errado? Por não concordar com aquilo que 1 Coríntios 10 fala. Não se senteis à mesa com os demônios. Ué, me diga, Ialdins estudiosos, qual a outra mesa que há para que nós não sentássemos a ela? Me digam, olhem para os meus olhos e comentem aqui, qual a outra mesa que os Ialdins se sentam? E qual é a outra mesa que os demônios sentam? Porque se eu pego algo que vem da igreja católica, inimiga de Al, e me sento a ela, estou me sentando a quem? A quem eu estou adorando? A quem eu estou idolatrando? A quem eu estou memorizando? A quem? Me expliquem vocês, meus irmãos. Vocês criticam, mas não traz nenhuma verdade. Não traz nada que derrube isto. Vocês traem os mesmos versículos ao qual nós fomos induzidos a acreditar que fosse daquela maneira. Eu quero versículos comprovando que os apóstolos disseram que era até que ele voltasse. Ou se não, me mostre, porque eles estavam dizendo, fazeis isso em memória de mim, ponto. Ponto, não tem nada de até que eu volte. Sabe por quê? Porque ele já voltou. Yalcha já voltou.
E ele agora não vai voltar. Aleluia. Ele vem buscar os seus. Yahshua não volta mais para a terra, para pisar nela. Nos céus nós seremos levantados. No Chamaim nós seremos retirados deste mundo. Agora, se vocês colocam toda a sua fé num ritual paganizado, vindo da grande prostituta, a mãe de vocês, aí é com vocês e Yahweh dos exércitos. Agora eu, diferente de vocês, não vos condeno. Não digo que vocês estão indo para o inferno. Não digo que vocês estão condenados. Porque este poder de julgar não tenho eu e nem de dizer quem vai e quem não vai. Xalaim, meu amado irmão. Manu, Sami. Shalom, meu amado irmão missionário, Júlio. Nossos irmãos da África, do Quênia, da Angola, todos os países da África, que Yahweh dos exércitos abençoe a todos vocês. E nessas lutas que vocês têm diariamente, cotidiana, o Pai possa estar dando escape, possa estar dando entendimento, sabedoria, possa estar fazendo brotar do chão seco o alimento para alimentar vocês. No nome sagrado de Yahshua HaMashiach, ao qual eu creio que no último dia eu serei ressuscitado. Porque é crer no nome, é crer em Yahshua. Não é participando de rituais algum. Agora, voltando ao assunto. Me diga qual dos outros apóstolos que estavam sentados à mesa com Yahshua disse que era até que ele voltasse. Nenhum, né? Então, analisando, qualquer pessoa sana, com sua própria consciência, lendo 1 Coríntios 11, 24, percebe-se que Yahshua não disse aquela última coisa, a última frase, até que eu volte. Não tem. Porque colocando aquela frase, nos mostra que é eternamente. Então, se Yahshua novamente retornar nos céus, levar os seus, vamos ficar no mesmo ritual. Por quê? Não voltou de novo, não voltou, vai continuar de novo ainda, até que ele volte pela terceira vez. Isto é ignorância de vocês. Isto é ignorância de vocês. E não adianta vocês ficar armados com as espadas para lutar com o povo de Yahweh, porque nós não estamos contra o partir do pão, que é a comunhão do corpo. Nós estamos contra o ritual. E este ritual pertence ao outro lar, o inimigo de nossas almas. Ele que fez esse ritual. Ele que trouxe para o meio da igreja cristã com o cristianismo. Ele que trouxe para a evangélica com o evangelismo. E agora trouxe para o meio de Yahweh na anunciação das boas novas. Então nós estamos anunciando o velho evangelho do cristianismo. Nós estamos anunciando a mesma coisa que aqueles que serão punidos e castigados por Yahweh. E tu também, que ouve esta mensagem desta manhã, queres também passar pelo castigo do Eterno. Por causa de que estão tirando o filho e colocando um ritual acima de tudo. Ah, foi Yahshua que nos ensinou. Mas ele não disse que fazeis até que ele volte. Mas ele não disse permanecer eternamente. Ele não disse. Ele não disse no dia antes da sua morte. Ele disse na noite que seria traído. Na noite que ele seria morto. Seria levado para a morte. E ele disse: eu ansiava cear com todos vocês, e essa é a última ceia. Não beberei mais do suco da videira, até que se cumpra o reino de Yahweh, até que nós estejamos com ele lá no reino celestial. Então, meus amados irmãos, a interpretação de vocês
A interpretação de vocês está errada. Analisem. Deixe a sabedoria humana de lado e deixa que Pai fale por vocês. A salvação está em Alcha. Basta! Basta! Não tem ritual, não tem sacrifício, não tem nada. Não tem nada que nos leve à presença do Pai, que não seja em oração, que não seja comunhão entre os irmãos, reunidos numa só fé, orando e louvando e exaltando o Criador dos céus e da terra, prestando cultos a Yahweh dos exércitos, louvores, nada além disso. Fora isso, não é de Yahweh, não é de Alcha. Se tem algo que impeçam as pessoas de subir ao reino, como este ritual do partir do pão, não vem do eterno, não é de Yahweh. Se nós, para subirmos, precisamos estar na mesa com os demônios, não é de Yahweh, não é de Alcha. 1 Coríntios capítulo 10. Não adianta, eu não vou ficar repetindo aqui várias vezes não, porque fica chato. Porque fica chato, vocês não são surdos e nem cegos para que não possam enxergar e nem ver. Se vocês não quiserem enxergar e não quiserem ver, isto é de vocês, é por conta de vocês. Mas o que está escrito é: fazer isso em memória de mim. Ponto. Acabou-se. E não diz até que eu volte. Nenhum discípulo falou isso. Nenhum apóstolo falou isso. E a minha amada irmã me manda o versículo ao qual eu digo que nem tudo que está escrito partir o pão é ritual, não. Não foi ritual, não. Nossos antepassados, quando ia dividir o pão, comer, jantar, eles falavam esta frase: partir o pão. Vamos para a minha casa partir o pão? Compartilhar o pão, vamos comer, gente! Deixe de ser ignorante, meus irmãos. Nem tudo que está dizendo ali, partiu o pão, saiu e partiu o pão, correu e partiu o pão, andou e partiu o pão, tomou banho e partiu o pão. Não, nem sempre todas essas partes são ritual. São aí para se alimentar. Alimentar. Chegou a hora de comer, vamos lá partir o pão. Não é um ritual não, meus irmãos. Esse ritual não é de Alcha, não. O nosso Salvador está testificando. E muitos dos amados sentiam seus corações de não fazer este ritual. Vocês querem ir de encontro àquilo que o Pai implanta em vossos corações. Muitos de vocês faziam o ritual, mas não se sentiam bem. Porque o vosso Ruach estava falando para que não se sentassem na mesma mesa com eles, dos demônios. Ah, Josinaldo, você está dizendo que meus irmãos e Aldir é tudo do demônio. Eu não estou dizendo que eles são do demônios. Vocês colocam palavra em nossas bocas. Vocês estão igual os fariseus quando colocaram palavra na boca de Alcha. Pois que Alcha dizia: diz tu, não eu. Vós disse, não eu. O que eu digo é a verdade. Mas os fariseus têm mania de sempre apontar: olha, ele está chamando nós de demônio. Olha, eles estão dizendo que nós estamos condenados. Não, não digo isso. Eu não sou Yahweh, muito menos Yahusha. Eu sou simplesmente um ser humano lutando com todas as minhas forças para receber o direito, para receber o direito de chegar no Chamaim, de ser aceito, de ser escolhido para o arrebatamento, para estar com o rei no reino de Alcha. Nós estamos lutando como Miriam lutou. Para os cristãos, a mãe de Deus colocou Deus na terra, ela já roga pelos seres humanos. Ela lutou, ela chorou, ela sofreu para ganhar o reino.
como todos os outros. Ela não teve nenhuma regalia por ser mãe de Auxa. E Auxa simplesmente tratou ela como irmã, irmão, não como mãe. Pois quando os discípulos disseram, tua mãe, teu pai, tua família está aqui, teus irmãos. E ele explicitamente disse, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a palavra de El. Todos que seguem El, fazem a vontade de El. Então não tem privilégios. Ninguém é melhor do que ninguém aqui neste mundo. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Tem os irmãos que estão fora da fé, que não creem em Auxa. Sim, esses sim serão castigados. Esses passarão pela tribulação e pelo fogo, para serem purificados. Não é condenados não, não é destruídos não. Irão ter que sofrer ainda mais para ganhar a salvação. Porque a graça, a porta da graça será fechada. E terão que ganhar por esforço, por luta, por sangue derramado. Terão que ter muita fé para suportar a tortura deste mundo, para poder ganhar o reino de El, para ganhar o reino de Auxa. Mas nós não, estamos pela benevolência, pela graça. Ai, irmão, não diz o nome graça não, que o nome graça é a filha de Zeus. Aonde é que tem? Aonde é que está escrito isso? Aonde que está na mitologia? Na história da mitologia grega, que graça é filha de Zeus. Graça foi atributo a elas porque elas são bonitas, agraciadas, lindas, perfeitas. Por isso se tornaram as três graças. Mas não é nome delas não. Ela tem nomes estranhos. Todas elas têm vários nomes. Não, Josinaldo, não diz que é a Vitória de Auxa não. Não tem nenhuma também com o nome Vitória. Nenhuma das filhas de Zeus com o nome Vitória. Vitória foi uma que conquistou a vitória. O nome dela é outro. Mas ela era a deusa da vitória. Porque ela conquistava. Então ela não tem nome. Não é nome da vitória. Foi um título dado a uma guerreira, ao qual lutava e conquistava seus objetivos. Então vamos parar com esse negócio de dizer que graça é uma coisa, vitória é outra. Aleluia. Vamos ao que interessa. O ritual do partir do pão não salva ninguém. O ritual do partir do pão está fazendo ao contrário, está dando divisões entre o povo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, você vai ler que Auxa sempre esteve com os hebreus no deserto. A voz que falavam com eles não era de El, era de Auxa. Segundo o que está escrito em 1 Coríntios 10. Que está escrito lá no livro de Macha, com Macha. Então, aleluia. E Auxa era aquele que alimentava o povo no deserto. Era o que dava água espiritual, dava o que de beber e dava o que de alimento espiritual. Então, meus amados irmãos, se Auxa alimentou eles em espírito, se Auxa deu de beber em espírito, porque a nossa geração, ao qual ele falou, ao qual o apóstolo Shaul deixou escrita a cartas aos Coríntios, dizendo que nós não cometêssemos os erros dos nossos antepassados. Xalaim de Auxa, minha irmã, louvado seja El. Meus amados irmãos, é uma advertência ao qual nossos irmãos não querem entender desta maneira, não querem
Não querem compreender para poder continuar com aquilo que eles querem seguir. Com o que eles interpretaram. Lá diz que nós não fazêssemos as mesmas coisas que nossos antepassados fizeram. Não se sentasse a mesas, não se sentasse a mesas com demônios. Não seja participante da mesa dos demônios. Novamente, aqui, olhando para vocês. Vou até aproximar mais a câmera. Olhando aqui para vocês. Me diga qual é a mesa que existe hoje. Falem para mim, todos que estão agora nesta live. Me diga qual é a mesa para o dia de hoje que existe. Porque lá está falando para o dia de hoje. Aqueles que estiverem vivos no fim dos tempos, que este livro seja de advertência, seja de exemplo, para que nós não fizéssemos a mesma coisa. Para que nós não sentássemos à mesa como com demônios. E onde está esta mesa? Falem para mim aqui, meus irmãos, onde que está a mesa? Qual é a mesa que nós somos participantes? Qual é a mesa que nós sentamos para adorar um ídolo? Qual é a mesa? Meus irmãos estudiosos, vocês que têm grupos, amo todos vocês. Mas me digam aqui qual é a mesa que os demônios estão sentados. Para que nós não fôssemos participantes deles. Não será que a mesa dos Ialdins, o Partido do Pão, não é a mesa dos demônios onde os evangelhos suos sentam? Ou para sentar na mesa do demônio, nós temos que ir lá na igreja evangélica. Porque só está lá. Com outro nome para cá não é a mesma coisa não. Não é só trocar o nome que nós purificamos a mesa. Bom amanhecer, minha irmã Zenaide. Então nós trocamos o nome e já purifica a mesa dos demônios, né? Ou ele diz que nós não sentássemos à mesa. A única mesa que nós temos é a Santa Ceia, é a Eucastria e é o Partido do Pão. Não tem outra mesa que nós sempre podemos sentar. Sim, meu irmão Edis. Nós temos esta visão e nós acompanhamos isso. Nós conseguimos ver isso dentro das Escrituras. Agora, os nossos irmãos ensinadores, eles conhecem isso e ignoram. Eles pulam. Por quê? Quando fosse partir o pão, a mesa de Alcha, era todos nós reunirmos, não exclusivamente para nós, são mesas públicas, mesas abertas para todos aqueles poderem saciar as suas fomes, as suas necessidades. Era para nós, Ialdim, irmos a uma praça próximo às pessoas e colocarmos uma mesa farta e pedir que todos participem do Partido do Pão. Todos comam. Mas os irmãos acham, porque Yahshua quis comer com os seus 12 discípulos, colocou ali exclusivamente 12. Somente os Zealdins, só os escolhidos. Na casa de Yahweh era aberta para todos. E o alimento na casa de Yahweh é para sustentar a todos, sem exceção, sem olhar a quem. A casa de Yahweh era para colher drogados, viciados, prostitutas, ladrões, qualquer pessoa que se arrependesse, qualquer pessoa que a necessitasse, para que a salvação chegasse a todos eles, para que eles se arrependessem de todos os seus erros e pecados. Porque da justiça do homem
todos eles já são condenados. Mas na justiça de Al, tem uma oportunidade de se arrepender e serem salvos. O apóstolo Saulo sentia alegria em matar o povo de Al. Todas as caravanas que iam atrás do povo de Al, ele estava lá. Ele questionava o povo de Al. Ele questionava os seguidores de Alcha. E via a tortura e a morte. Ele viu muitos pendurados no madeiro. Mas mesmo assim, Alcha escolheu, não foi? Ou eu estou herege? Ou eu estou mentindo o que está escrito? Ah, não é desse jeito não. Me diga vocês, mestre, o conhecimento de vocês, o que é, como é. Então neste mundo, humanamente nós olhamos para aquele que tirou uma vida como desgraçado e condenado. E Al olha como uma pessoa que precisa de arrependimento. Ele olha como um filho rebelde, fazendo a vontade de Rassatã. Mesmo assim ele dá oportunidade. Mas quando aquele... Lembram dos dois ladrões pendurados no madeiro? Um se arrependeu e o outro não. Por isso o outro foi condenado. Mas todos aqueles que se arrepender serão salvos. Independente do seu crime, do seu pecado, serão salvos se arrepender de coração. Humanamente nós... quem matou tem que morrer. Eu falei muito isso. Não sou hipócrita. Eu já falei muito isso, já disse muito isso. Matou tem que morrer, matou tem que morrer. Mas Alcha vem nos aperfeiçoando. E nós estamos olhando com os olhos espirituais. E atrás daquela carne que cometeu o crime, tem um espírito que pertence ao Pai. E se o Pai assim quiser, salvará aquela alma também. Salvará aquele espírito também. Então, meus irmãos, verdadeiramente não há nenhum ritual que nos aproxime de Alcha, não há nenhum ritual que nos faça ser melhores, não há nenhum ritual que nos salve, não há nenhum ritual que nos aproxime de Alcha, não há nenhum ritual a não ser a comunhão entre os irmãos. Quando nós estamos reunidos, somos um só corpo. Quando estamos juntos, somos um só sangue. Quando estamos unidos, estamos no corpo de Alcha. Louvado e exaltado seja Al para todos sempre. Então parem, meus irmãos. São milhares e milhares de irmãos que no coração nunca desejou fazer. Sempre observou os irmãos fazendo algo triste, algo estranho naquele momento. Agora vamos fazer o partir do pão, irmãos. O partir do pão é compartilhar, irmãos. Vamos todos nós reunirmos para compartilhar o pão. Porque os irmãos, quando estavam nos templos lá de sinagogas, os irmãos compartilhavam o pão. Era uma ceia, era um jantar. Aleluia. Era uma refeição ao qual eles faziam. E todos participavam dela, sem restrições. Todos aqueles que entrassem no templo da sinagoga se alimentavam. E os irmãos não olhavam, essa daí é uma desgraça, essa aí não presta não. Essa não é aquela prostituta. Ninguém olhava para ninguém. Todos abraçavam e sejam bem-vindos, meus irmãos. Comei da comida de Al. Alimentei-vos. Infartai-vos. Agora interessante que a palavra que a irmã me mandou, Lucas, agora não lembro mais qual é o versículo e nem o capítulo, mas Lucas, que diz assim: juntando-se os irmãos para partir o pão na sinagoga, no templo,
Primeiramente, todos iam para suas casas. Primeiramente, todos iam para sua casa. Minha irmã Mara, você me mandou um versículo que ajuda cada vez mais ainda nós. Aleluia. O versículo diz que eles estavam lá para partir o pão, mas cada um foi para sua casa partir o pão. Nossa. Cada um foram para sua casa. Poxa, estava no momento sagrado, estava na casa de Al, no templo de Al, e eles foram para suas casas partir o pão para depois voltar e depois comer da refeição. Oi? Que versículo é esse? Onde é que está dizendo aí que eles se reuniram e partiram o pão? Se separaram para partir o pão? Oxê! Ou eles foram para sua casa forrar sua barriga para que quando voltasse para a refeição não comesse mais do que o outro irmão, para que não faltasse para aqueles que viessem, para os mendigos, para os moradores de rua, para os andarilhos, para aqueles necessitados, para os fomeados. Esta é a verdade, irmãos. O partir pão, eles ir para suas casas e comerem, se alimentarem. Não é em tempo de ritual, eles não foram lá fazer o sacrifício, a Yauxa, para depois voltar e comer da ceia, não. Por que eles se dividiram? Porque cada um em suas casas falou, tá lá, você me mandou esse versículo, minha irmã Mara. Parabéns, obrigado, que Al dos Exércitos te abençoe. E ainda mais Yauxa te abençoe grandemente. Porque você me deu o versículo para contrariar que Yauxa é o pão da vida e que não devemos fazer o ritual. Você me manda um versículo ao qual diz que não é ritual, porque não se reuniram para fazer. Cada um foram para sua casa fazer individualmente. E eles foram fazer o que nas suas casas? Cada um foram comer, meus irmãos. Comer o pão, tomar o seu suco, seu vinho, o que fosse lá nas suas casas, o que tivesse de alimento em suas casas. Para que quando voltasse não comesse tudo, toda a refeição que estava no templo. Para que eu não comesse 2 pedaços de pão e o mendigo, o morador, o necessitado não comesse nada, ficasse com fome. Isto foi o que o apóstolo Shaul foi criticar a igreja de Coríntios. Que todo mundo comiam e saíam de casa com fome para comerem no templo. Devoravam tudo e deixavam só ossos e sobras em cima da mesa. E aqueles que necessitavam, que precisavam, chegavam na hora, não tinha nem pão e nem nada para se alimentarem. Este foi o questionamento do apóstolo Shaul. E vocês vêm me dizer que é para fazer o ritual. Não, Yauxa mandou, ordenou ainda mais. Olha, nossa, é uma ordenância. Não ignoreis, meus amados irmãos, o que está escrito na palavra. Não é só o que os irmãos pregam. Nós devemos sim analisar. E todos vocês terão a compreensão e o entendimento. Está cheio de versículo que fala sobre partir pão, mas é compartilhando, os irmãos compartilhando um com outros. Não é no ritual, não. Porque isto aconteceria uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas todo dia nós comemos do pão, que é essa aqui que eu estou fazendo agora. Vocês estão se alimentando do pão da vida, a palavra de Al. Todos que comerem dele viverão eternamente. Este ritual é de Satanás. Este ritual é de Satanás. E cada dia mais eu confirmo e afirmo. E quando nós se tornamos inimigos por causa da palavra, é que este ritual é ainda mais de Satanás. Ela é a mesa dos demônios ao qual nós não devemos sentar. Onde fomos advertidos lá no 1 Coríntios 10. Então, meus amados irmãos, devemos prestar atenção
Devemos prestar atenção que o livro de Yohanan, que foi escrito muito depois, aleluia, ele fala que todos que creem em Auschwitz simplesmente serão ressuscitados. Quer dizer que minha fé não vale de nada. Vocês estão dizendo aos meus irmãos Cialdins que a fé não vale de nada. Que crer em Auschwitz não vale de nada se não sentarmos à mesa e fizermos o partir do pão do ritual. Aí vocês vão me dizer, mas ele disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele disse para quem, meus irmãos? Ele disse para os fariseus, para os escribas e os mestres da lei. E mesmo assim eles não entenderam. E segundo as palavras, aleluia, Yahshua tinha dito antes de morrer, lá na sinagoga, Yahshua tinha dito isso antes de morrer, que ele era o pão da vida, que todos que comerem e beberem dele serão salvos. Ele não tinha partido o pão ainda. Ele não tinha chegado a hora ainda. E como ele falava isso antecipadamente, comer e beber de um ritual ao qual ele não tinha feito ainda. Compreendam, irmãos. Estudem. Ele não tinha feito ainda o ritual quando ensinava na sinagoga, dizendo que ele era o pão da vida. Os judeus, os Cialdins, ficaram furiosos com isso. Quando ele disse que tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, deixaram ainda mais eles furiosos, sem entender, questionando em Yahshua eles, os Cialdins, os escribas e os mestres da lei, dizendo: como pode tu nos dar a tua carne para nós comer? Não entenderam foi nada. Espiritualmente, irmãos. Porque naquele período Yahshua não tinha morrido. Naquele período Yahshua não tinha feito este ritual. Não tinha chegado a sua hora. Então como é que ele falou aquilo antecipadamente? Que ele é o pão da vida, que ele é a carne que devemos comer, que nós devemos crer nele para sermos salvos. E vocês me vêm com um ritual nojento, um ritual satânico, um ritual da parte de Hassatã, oferecido a Mitra, ao Deus Sol da Igreja Católica Evangélica, que é o Jesus, Tamuz. E vocês vêm dizer que aquele que não faz está condenado. Aqueles que pregam ao contrário de vocês está condenado. Vocês são juízes? Nossa, eu creio que o Pai fez discípulos, mas não fez juízes não. Ele não mandou com que ninguém julgasse não. Porque nem se tornando anjo como nossos antepassados que morreram martirizados, que estão lá cobrando a sua vingança, que é de direito, a Yahweh dos exércitos. Yahweh não disse que cada um julgasse aqueles que o mataram da sua maneira. Mas meus irmãos, o que mataram eles? Os que mataram eles não já estão mortos, né? E não já estão mortos? Porque eles querem julgamento para nós. Porque as descendências daqueles que estão lá estão entre nós. A descendência daqueles que mataram nossos irmãos estão entre nós. Os fariseus estão entre nós, ensinando mentiras, tirando a visão espiritual dos irmãos para viverem na carne, para somente experimentadas da carne. Então vos acordei a todos os irmãos e irmãs. Mas aleluia. Verdade, minha irmã. Mas aleluia.
Nós temos que estar, meus irmãos, analisando. Temos que estar analisando. Nós não dependemos de ritual para a salvação, não. Nós precisamos de... Os irmãos estão anulando Ishaial, estão anulando Irmial, estão anulando Zacarial, estão anulando inúmeras passagens, inúmeros livros, ao qual o Eterno diz assim, que todo aquele que invocar o meu nome, no último dia eu salvarei, serão salvos. Ué, quer dizer que se eu não fizer o ritual e chegar o dia da glória de Iau, e eu disser, Iau, eis-me aqui, Iau, Iau, eu não serei salvo por causa de um ritual? Saiam disso, meus irmãos, saiam disso. Cada dia mais comprovam que eles estão tirando o nome mais importante e colocando um ritual acima do nome. Estão esquecendo que quem salva é o nome. Quem levará para casa é o nome. O nome de Yahshua Mashiach. O nome de algo que está no seu filho. Eles estão tirando de nós o nome e colocando um ritual em cima. Colocando um sacrifício em cima. Do nome do Criador. Do nome do Salvador. Eles estão colocando um ritual acima dos nomes. Sem ritual ninguém é salvo. Com ritual são salvos. A palavra não diz isso. Em nenhum dos versículos e nenhum dos capítulos diz isso. Diz que todo aquele que crê no nome do Eterno serão levantados. Serão salvos. Todos aqueles que creem em Yahweh serão perdoados os seus pecados. É isso que a palavra nos diz. Não é dizer, aquele que não fizer o ritual serão mortos e condenados ao inferno. Porque eu coloquei meu nome no ritual. Mentira. Não há isso na Escritura. A Escritura diz que todo aquele que crê nele serão salvos. Por isso a dificuldade dos nossos irmãos da Laodiceia é crer no nome. Porque só é o nome que salva. Só há um nome que salva. Não há ritual. Se vocês têm prazeres da carne fazendo esse ritual, sintam-se à vontade. Se espanteiem de pão. Coma, bebam todo o sangue da terra. Mas não apague o nome de Yahweh. Não apague o nome de Yahshua. Porque esses nomes estão acima de tudo desta terra. O nome de Yahshua está acima de tudo sobre esta terra. E não é um ritual que fará eu me pedir subir ao Shamaim. Não é um ritual que fará meus irmãos reinar com o meu Salvador Yahshua. Aleluia. Não é um ritual que separar nós do Eterno. Porque o que une ao Eterno são as suas palavras, ordenâncias, seus mandamentos, a obediência ao Criador. São esses os atributos que levarão ao reino de Yahshua HaMashiach. Todos que crerem em Yahshua serão salvos naquele dia. E ninguém, eu vou tirar do livro dos hereges. Yohanan capítulo 6, o livro dos hereges. Que vocês dizem. Ninguém pode vir a mim, a não ser aqueles que o Pai ordenar, que o Pai enviar. Agora vamos para Atos 2. O apóstolo Kefas disse a mesma coisa. Todos que vieram a Yahshua foram enviados pelo Eterno, pelo Criador. Foi enviado pelo Yahweh. Aí o livro lá é herege, né, irmãos? Vocês estão seguindo as doutrinas humanas de homens. Que no primeiro ato o Pai usa. O Pai pode estar me usando. O Pai está me usando. Mas o Pai pode me deixar de me usar. Não é porque eu anuncio a palavra que eu sempre estarei em espírito.
Momentos de minha vida estarei na carne, por preocupações, por desavenças, por tristeza, por algum momento. Estarei falando de mim. E neste momento, aleluia, e neste momento poderia falar tolices. Mas enquanto nós buscamos a presença do Criador Altíssimo, nós estamos em espírito. E quanto nós estamos em espírito, nosso templo, que somos nós, estão purificados, limpo. Então assim o Pai habita. O irmão Romilson estava em espírito quando ele desafiou a Yau. Não estou contra ele não, que o Pai abençoe ele. Mas eu quero dizer a vocês que mesmo sendo mensageiro, entra na carne sim, fala como homem. Quantas tolices e bobagens nosso irmão falou. Quantas adivinhações ele tentou fazer. E não se concretizou nenhuma das vezes que fez adivinhações. Porque adivinhações não vem do Pai. Estudar astrologia não vem do Pai. É questionado. E Yahshua disse a nós que nós não nos preocupasse com o fim do tempo. Não se preocupasse com o fim. Porque quando apertar as coisas, ele vem buscar, meus irmãos. Quando Satanás, quando os robôs começam a dominar a tudo. Quando a inteligência artificial, Satanás, Yah, que até o nome do Criador tentou copiar. A Yah, a inteligência artificial, que é o espírito imundo. Que é o espírito do anticristo, do antimachia. Governar este mundo, ao qual ela já está governando a China. Quem está falando lá é a inteligência artificial já. Ela que está governando o país. Satanás que está governando lá o país. Então ele está se aproximando. O dia de ser revelado está chegando. E não venha me dizer que um ritual é que vai nos salvar, não. O que vai nos salvar é a nossa retidão em Yahshua. É oração, é jejum. É estarmos buscando a Yahshua todo o tempo, orando. Louvado seja Yahweh. O livro de Matitiel, capítulo 24, está próximo de se cumprir. Nações contra nações. As nações estão com seus mísseis apontados uma para a outra. O arrebatamento não chegou ainda porque não é tempo. Não adianta os irmãos ficarem acelerando. É para semana, é o mês que vem, 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 tarana, mês que vem, mês que vem, mês que vem. Já virou música. E eu não digo que os irmãos estejam preparados. As virgens prudentes têm que estar preparadas. Nós temos que estar preparados o tempo todo, meus irmãos. Sempre andando corretamente, sempre andando na linha, sempre fazendo aquilo que foi ensinado por Yahshua. Deixando dos ensinamentos dos homens para seguir aquilo que Yahshua nos ensinou. Sim, minha irmã Cris e Aldim. Tem que abandonar sim, Os rituais têm que ser abandonados, porque não pertencem a Yahshua. Yahshua não ordenou que nós fizéssemos rituais algum. E quando nós fizéssemos o partir do pão, compartilhar o pão com os irmãos, lembrasse dele. Meus amados irmãos, isso está no meu coração o tempo todo apertando, dizendo que toda vez que nós ajudarmos alguém na rua, que nós levarmos alimento para aquela pessoa, nós nos lembrássemos de Yahshua. Meu irmão, é um momento de alegria, irmão, ver aquele ali se alimentando e você alimentando o seu corpo físico e passando para ele também o alimento espiritual, passando a palavra de Yahweh para ele. Quem sabe naquele momento que ele sacia a vontade do seu corpo, também sacia a vontade do seu espírito, ao qual está abandonada no mundo. Está abandonada pelos religiosos, está abandonada pelos Ialdins, porque os Ialdins só querem compartilhar o pão entre eles. Os Ialdins só querem sentar à mesa dos demônios. Eu não vejo um Ialdim fazer o que Yahshua ensinou. Partir o pão com todos, irmãos.
Não, é exclusivo, só para os Ialdinos. Nós somos os melhores. E Yahshua escolheu nós para fazermos o ritual do partir do pão. E Yahshua não fez decepção de ninguém. Devemos fazer ceia para todo mundo. Devemos fazer um jantar, um almoço, para que todos possam. Eu queria muito estar próximo a todos vocês que estão aqui, meus irmãos, para nós nos reunirmos. Eu tiro R$100 do meu bolso para comprar arroz, feijão, carne, e nós fazemos todos nós juntos numa comunhão de Yahshua, lembrando de quantas vezes ele alimentou os necessitados. E nós prepararmos junto ali o alimento e sairmos às ruas, entregando e falando da palavra de Yahweh, do reino que se aproxima. Como servo do Eterno, como servo de Yahweh, com um desejo nesse coração de fazer sempre o bem, sempre fazer o que é certo, está condenado por causa de um ritual. Que Yahweh é esse? E que Yahshua é esse? Que impõe um ritual acima dele, que põe uma mesa ao qual aquele que não senta está jogado no inferno. Se eu creio em Yahshua, se eu busco a Yahweh dos exércitos, se eu louvo ao nosso Pai, se eu agradeço a Yahshua por tudo que tem feito na minha vida, se quando eu necessito, Yahshua me abençoe, Yahshua me ajude, Yahshua tira esta dor de mim, Yahshua me cura, e sempre fui atendido. Yahshua sempre esteve comigo, meus amados irmãos. Quando eu estou com uma dor de cabeça enorme, eu não odeio remédio, odeio tudo que vem da farmácia, odeio tudo. Eu prefiro sempre acreditar e crer que serei curado em Yahweh dos exércitos, em Yahshua Mashiach. A minha fé não está nos remédios, está em Yahweh dos exércitos, então eu sempre vou buscando a Ele. E muitos dos irmãos não são curados porque colocaram a farmácia acima da fé de Yahweh. A fé que temos em Yahweh. Zelito, Amaro, receba a cura em nome de Yahshua Mashiach, meu irmão. Receba a cura, creia. Aleluia, que sua saúde será restaurada. Em nome de Yahshua Mashiach. Receba. Não duvido nem um segundo que estás curado em nome de Yahshua. Aleluia. Que a vontade do nosso Pai seja na tua vida e restaure a tua saúde, da tua família, do teu lar. Que o Pai esteja sempre, aleluia, abençoando a vida dos meus irmãos e aldins, a todos, os que fazem ritual e os que não fazem, a todos, porque eu não tenho divisão de povo, não tenho divisão de Yahweh. Nós somos todos um só corpo. Somente o entendimento está diferenciado, está diferente. Porque sempre vi que era a palavra que é o alimento do Espírito. Sempre vi que é a palavra que salva o ser humano do pecado. Sempre vi que Yahshua é o pão que devemos comer para toda a eternidade. Sempre vi que Yahshua é a água que mata a sede para todo sempre. Sempre vi que tudo refere-se a Yahshua, não a nada de rituais. Por que não tem ritual da água? Por que os irmãos não fizeram o ritual da água para a gente encher o bucho de água? Porque a água é da vida. Eu sou a água que corre dos tronos. Aquele que beber terá vida eterna. Aquele que beber da minha água nunca mais sentirá sede. É espiritual, irmãos. É espiritual. Nós temos que beber da água espiritual. Nós bebemos da água espiritual, nós comemos do alimento espiritual, nós vivemos sobre o Espírito, Nós estamos aperfeiçoando o nosso Espírito. Porque a carne perece, o alimento perece, tudo perece. Mas o Espírito vivifica para todo sempre e eternidade.
nós vamos deixar este corpo físico para receber o corpo espiritual, incorruptível, limpo, a semelhança de Yahshua Mashiach. No último dia, quando formos ressuscitados, se estivermos mortos, e se estivermos vivos, se nós não experimentarmos a morte como Elial, aleluia, e Enoque, os dois servos do Altíssimo, que não experimentaram a morte, e nós tivemos este privilégio de não experimentar a morte, sermos arrebatados no dia de Yahshua, aleluia. Mas creiam na palavra, não é em mim não. Eu não faço como os irmãos que tem que acreditar nele, tem que seguir a eles. Não sigam a mim não. Pegue as escrituras, analise aquilo que eu estou falando aqui, vão nas escrituras e acompanhem vocês mesmos. Vocês tiram as suas próprias conclusões, se é ou não é o que eu estou falando, se está escrito ou não nas escrituras, se Yahshua disse ou não aquilo. Estudem a todos, meus irmãos. Fiquem na benevolência. Agora vou para minha casa, ceiar e partir o pão com a minha família. Fazer um churrasco, comer uma bela picanha, comer uma bela maminha, comer toscanas, aleluia. E aquele que chegar na minha casa, mesmo que não seja meu familiar, que sentir o cheiro, pode chegar e comer. Porque o alimento não foi feito somente para mim, e o dinheiro que eu tenho foi o salário que o meu pai me deu. Tudo que eu tenho é de Yahweh. Então eu não restringo as pessoas de comerem na minha casa, de se alimentarem, de beberem refrigerante, suco. Eu não vou impedir. Todos são meus irmãos, independente que vivam na prostituição, nas drogas, na vida bandelaia. São meus irmãos. Eu acolherei a todos e pregarei o pão da vida, que é Yahshua Mashiach. Shalom.